Todo dia começa do mesmo jeito. O Laísio entra no carro, ajeita o banco, liga o ar-condicionado e confere o celular. Aí começa a caçada por corridas. São pelo menos 15 por dia, número menor em relação aos outros motoristas, porque ele trabalha no aeroporto de Fortaleza. A promessa era liberdade. Trabalhe quando quiser. Mas hoje, o volante pesa. Nós estamos aqui por falta de opção, certo? Porque, como eu falei, aqui é um dinheiro de imediato. Eu que tenho um veículo meu, eu saio de casa, vou fazer minhas viagens, aquele dinheiro está ali de imediato. Mas o lucro é mínimo, hoje o lucro é mínimo. A chamada plataformização do trabalho é esse fenômeno que transformou o emprego em tarefa. O motorista, o entregador, o freelancer, todos conectados por um aplicativo. Parecem patrões de si mesmos, mas na prática vivem sob regras invisíveis, sem garantias nem segurança jurídica. As pesquisas já mostraram que no contexto do Brasil, a grande maioria dos trabalhadores sobrevivem apenas desse trabalho nos aplicativos, a maioria não tem outros vínculos, não tem outras atividades, então, na verdade, eles precisam estar trabalhando no aplicativo e muitas vezes com jornadas exaustivas, muitas vezes chegam a mais de 10, chegam até 12 horas. Então, assim, não é uma situação que, na prática, funciona de uma forma tão, assim, tranquila e tão bonita como as empresas querem dizer que é. É necessário que a própria justiça também procure compreender, né, a realidade desse tipo de trabalho. Para continuar rodando, o motorista precisa manter taxa de aceitação alta, cancelamento baixo e nota boa. Tem que aceitar corridas longas em bairros distantes. Se recusar demais, é penalizado. A lógica é a da submissão, mas sem vínculo formal e sem diálogo com as plataformas. Para especialistas, o caminho para resolver isso é criar políticas públicas que garantam direitos e a qualidade de vida do trabalhador. É difícil você fazer uma campanha de conscientização sobre direitos dos trabalhadores, uma campanha que trate sobre a regulamentação das plataformas no Brasil. É difícil você fazer essa campanha, talvez chegar nesse trabalhador, porque ele está interessado em outros temas e está usando essas plataformas para trabalhar, para se comunicar com outros trabalhadores, né? É um pouco ingênuo supor que a gente, fazendo uma campanha aqui na universidade, vai conseguir atingir todos os trabalhadores de Uber ou de aplicativos de transporte, por exemplo, né? Quase todo mundo já utilizou um carro por aplicativo, não é verdade? Sou eu mesmo. Mas você já parou para pensar quanto custa para o motorista te levar com segurança para o seu local, para o seu destino? Muita gente viu nos aplicativos a chance de virar o próprio patrão, como foi o caso aqui do Augusto. Mas o que encontrou foi uma jornada exaustiva, muitas vezes insegura e com poucos direitos. Para a gente entender melhor, é preciso analisar os números e o impacto deles no dia a dia desses profissionais. E quanto custa ganhar um salário mínimo no trabalho por aplicativo? Para o motorista aqui em Fortaleza, a corrida mínima é de R$ 5,80. O repasse médio da corrida para o motorista é de R$ 3,92. E para atingir o valor de salário mínimo, é preciso fazer quase 400 corridas. O custo operacional com combustível, a manutenção do carro, o seguro e o celular que se utiliza é de cerca de 40% da renda. Ou seja, depois de ganhar um salário, o motorista de aplicativo fica com cerca de R$ 900. Já o entregador por aplicativo tem um valor médio de entrega de R$ 5,00. O repasse ao entregador é de cerca de 100%. As entregas mínimas para atingir um salário mínimo são cerca de 300. E o custo operacional com o combustível, a manutenção da moto e o celular é de cerca de 30%. Ou seja, depois de tirado todos os custos, o entregador que ganhou um salário mínimo só recebe algo em torno de R$ 1.000. E tudo isso sem férias, sem 13º e sem proteção. Porque, na verdade, já que o trabalhador depende daquela renda,
e o valor das corridas está cada vez achatando mais, ele precisa trabalhar mais para oferir o que ele oferia há 5, 6 anos atrás. Na luta por direitos, a voz dos trabalhadores não ecoa sozinha. Federações e sindicatos também entraram na rota dessa nova realidade. A preocupação é com o desequilíbrio. O motorista cumpre horários, segue regras, se expõe. Mas e os direitos? Sem contrato, sem proteção, ele segue carregando deveres. A organização coletiva é o caminho para tentar mudar essa lógica. Nós sabemos que a uberização hoje ela é uma situação incerta nos processos, né, com as fundações das instituições, dos sindicatos que vão representar esses trabalhadores, que são os trabalhadores que não têm suas representatividades, suas legalidades, mas a gente está procurando fortalecer as instituições para que elas possam trabalhar e proteger esses trabalhadores que trabalham dessa forma, sem sua proteção, seletistas. É por isso que o poder público tenta reagir. O governo do Ceará, por exemplo, criou uma secretaria exclusiva para o trabalho e para o trabalhador. O foco: ampliar as vagas com carteira assinada, qualificar trabalhadores e evitar que a única opção seja o subemprego. É papel do poder público fiscalizar essas relações de trabalho e garantir que elas sejam da forma adequada. Então é uma premissa nossa constituir políticas públicas que protejam. Então, eu falei do processo de fiscalização, mas também o processo de construção de cultura, de formação, de trabalhar com esse trabalhador para que ele entenda os seus direitos e possa também saber onde reivindicá-los. Mas o problema não é só a falta de vínculo, é a ausência de regras claras e de direitos. Por isso, motoristas e entregadores começaram a se organizar. Eles querem regulamentação, voz e o reconhecimento de que trabalho digno exige respeito. Hoje nós somos no país o maior modal de transporte que existe no Brasil, não falo nem local. Então a gente precisa de uma regulamentação específica para motoristas de aplicativo. Quem sabe a real necessidade dos motoristas de aplicativo é o próprio motorista. Hoje são mais de 50 mil motoristas de aplicativo só no Ceará. Muitos, como Laíso, continuam na estrada porque não tem para onde ir. Mas ele deixa um alerta para quem pensa em começar agora. Rapaz, assim, para mim aconselhar o cara chegar e vir para o aplicativo seria uma coisa até difícil falar dessa forma, né?